Olá, vamos lá para a revisão. É isso? É a revisão. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Sexto ano. Vocês lembram? Que no começo nosso módulo 3, a gente veio falar sobre a atmosfera, né? Então, o que poderia cair na prova referente à atmosfera? Que ela é a camada de gases da Terra, né? Marque a opção que apresente a camada de gases da Terra. Eu poderia assim, você poderia saber muitas outras informações da qual eu poderia fazer uma pergunta. Por exemplo, qual gás em maior quantidade da atmosfera? Nitrogênio. O segundo, oxigênio, né? 1% é composto de quê, além do nitrogênio e do oxigênio? Muitos outros gases, né? Compõem os gases de partículas por milhão, né? E por aí vai da atmosfera, né? Que é exatamente aqueles gases que podem e estão interferindo por conta da ação antrópica nessa atmosfera. Aí eu poderia dizer assim, qual a subdivisão da atmosfera aí? Troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e por aí vai. Não é isso? Ok. Também, né, claro, na atmosfera que ocorre o desenvolvimento do tempo e do clima. E a gente pode pegar o nosso Brasil para falar um pouquinho do clima do Brasil. O Brasil, ele é predominantemente tropical, não é? Como assim, professor? Predominantemente. Quer dizer que ele não é só tropical, mas a maior parte dele é tropical. E esse tropical vai ter vários subtipos. Por exemplo, tropical equatorial, tropical úmido, tropical litorâneo, o tropical semiárido, o tropical de altitude e da linha do trópico de Capricórnio para baixo, você vai ter o tropical, o subtropical ou o temperado sul. Então, se você pegar, por exemplo, um quadro, uma imagem, certo? Das zonas climáticas, você vai ver o que vai delimitar essas zonas climáticas são as linhas horizontais mais conhecidas. Horizontais é assim, né? A linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Câncer em cima e o Trópico de Capricórnio embaixo, acima da linha do Equador, né, de latitude 23 graus 27 minutos, e outro abaixo da linha do Equador de 23 graus 27 minutos sul. Aí nós temos dois círculos, que é o Círculo Polar Ártico lá em cima, e o Círculo Polar Antártico lá embaixo. Então eles ajudam a delimitar, certo? As zonas climáticas. Tá bom? Ok. Eu tenho, então o Brasil, a maior parte do Brasil, ele está ali, ele está um pouco acima da linha do Equador, tem um pedacinho do Brasil acima da linha do Equador, e tem um pedaço até considerável do Brasil abaixo do Trópico de Capricórnio. Certo? Então a maior parte do Brasil está entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio, mais especificamente ali no Equador corta o Brasil um pouquinho, né? Um pedacinho do Brasil está acima do Equador, e a maior parte está até o Trópico de Capricórnio, um pedaço abaixo do Trópico de Capricórnio. Então o Brasil, a maior parte está num clima intertropical ou simplesmente tropical, tá bom? Vamos lá. Com relação ao que a gente estava falando dos recursos da natureza. Um desses recursos que geram energia limpa, porém inunda uma vasta área, são os rios, né? Então no rio eu tenho os subafluentes, os afluentes, o rio principal e a foz, como a gente cantou na música. Sou um rio, nasço nas montanhas, em regiões bem diferentes, e onde eu começo a pegar água chamam de nascente. Eu sou mesmo rio principal, por afluentes fico veloz, os afluentes têm subafluentes e no fim a foz, né? Então por essa lógica, ó, se eu pegar o Rio São Francisco, tem uma música do Rio São Francisco assim, ó:
Riacho do Navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Rio São Francisco, esse meio do mar é o Oceano Atlântico, portanto a foz do São Francisco é o Oceano Atlântico. O rio principal é o Rio São Francisco, da bacia hidrográfica, certo? O Pajeú é o afluente do Rio São Francisco, certo? E o Riacho do Navio é o subafluente da bacia do São Francisco. O Riacho do Navio corre para o Pajeú, que corre o Pajeú para o São Francisco. Ok? Pronto. Aí nós temos entre os recursos que a gente utiliza, né? No rio a gente utiliza para navegação, o rio a gente utiliza para gerar eletricidade, para pesca, para a própria, né, para a água que a gente vai consumir no dia a dia e por aí vai. Outra coisa do planeta que nós utilizamos são os recursos da litosfera. Então, ou seja, a gente utiliza as rochas e os minerais. Não é isso? Aí minérios, minerais, tal, rocha, tudo isso a gente acaba utilizando. E no meio deles você tem ferro, você tem manganês, você tem bauxita, né, petróleo, tá tudo ali no meio da litosfera. Então a gente utiliza os recursos da litosfera. E a litosfera nada mais é do que a camada rochosa da Terra, formada por rochas e minerais, tá certo? Então rochas e minerais formam a litosfera, como a gente já está cansado de saber. Pronto. Um dos recursos da litosfera é o solo. Solo é a parte superficial da litosfera, formada por rocha sedimentar. Aí para um solo ter fértil, ele também tem que ter água, certo? Claro, sem água ele não vai produzir. E ele tem que ter matéria orgânica, senão ele não é um solo fértil. Então, sais minerais, rochas sedimentares, matéria orgânica e água, tá? Pronto, então no solo a gente pratica a agricultura, que é a arte ou técnica de cultivar plantas, certo? Então a arte ou técnica de cultivar plantas eu chamo de agricultura, né? Agricultura do arroz, do feijão, do milho, por aí vai, da soja, por aí vai, né? Então são vários tipos de agricultura: a cultura da soja, a cultura do milho, a cultura do arroz. Então eu preciso do solo. No solo também eu posso fazer pasto se não tiver pasto, porque geralmente o solo já nasce o mato naturalmente, né? E eu posso fazer as minhas criações e utilizar aquele mato como pasto. Então essa técnica de criar animais, utilizando o mato como pasto, ou então prendendo e dando ração, acompanhamento técnico, eu chamo de pecuária. Pecuária, né, é a técnica para a criação de animais. Geralmente quando a gente fala isso, a gente está se referindo a uma grande quantidade, não é só criar um cachorro, por exemplo, ou um gado. Criar um monte de boi, de vaca, então é uma pecuária bovina. Criar um monte de carneiro, de cabra, caprina, né? De ovelhas, ovinos, de porco, suíno, por aí vai. Então a pecuária ela está relacionada com a criação de animais. Não é isso? Pronto, então até aí como é que ficamos? A atmosfera, camada gasosa da Terra, composta de 78% nitrogênio, 21% oxigênio e 1% outros gases. Divisão troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera ou ionosfera e exosfera. Na atmosfera que ocorre o tempo e o clima. Tá? Os fenômenos atmosféricos, que a gente chama. Na estação meteorológica se estuda meteorologia, na climatologia o clima. Não é isso? Aí eu tenho a modificação da atmosfera por conta da ação antrópica, entre elas um que nos mete muito medo é o aquecimento global. Eu tenho o Brasil que está na zona intertropical ou tropical, então o clima predominante do Brasil é o clima tropical. Certo? No Brasil nós temos um rio muito importante, que é o Rio da Integração Nacional, chamado de Velho Chico, certo? Nele você tem uma música do Luiz Gonzaga que fala: Riacho do Navio corre para o Pajeú, Rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Então ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, portanto sua nascente. O Riacho do Navio é um subafluente, Pajeú um afluente,
Rio São Francisco, rio principal. Sua foz é no Oceano Atlântico e ele percorre boa parte das terras nordestinas. Ou seja, ele leva fertilidade a uma área com problemas de estiagem. Certo? Além da hidrosfera que está em cima da litosfera, nós temos a própria litosfera, formada principalmente por rochas e minerais. Não é isso? Pronto, na litosfera é que você encontra o solo. O solo é a camada superficial da litosfera e o solo, para ser fértil, ele tem que ter matéria orgânica, a água, além dos sais minerais e das rochas sedimentares. Certo? No solo é que se pratica a agricultura, a arte ou técnica de cultivar a planta. Certo? No solo também é que nascem os vegetais, que servem de pasto para os animais. A criação de animais eu chamo de pecuária. Ok? Só repetindo o que eu tinha dito. Então, com relação a produzir, a utilizar os recursos e produzi-los, né, e transformá-los, assim, nós temos 3 setores da economia. O setor primário, que é o setor da agricultura, que eu falei há pouco, da pecuária e do extrativismo, extrair rochas, extrair minerais da litosfera, né? Plantar no solo, que faz parte da litosfera, criar os animais com a pastagem, que faz parte do solo, que faz parte da litosfera, ou então plantar, fazer ração, que também se faz através da agricultura, para dar os animais e acompanhamento técnico. E tem 2 tipos de pecuária, a pecuária extensiva e a pecuária intensiva. Então, tem um setor primário. O setor da transformação, da industrialização, é o setor secundário. Então, o setor da indústria é o setor secundário, da transformação, da manufatura. E temos o setor, né, que vende o resultado dessa produção, do primário, do secundário ou do junto, né, chamada agroindústria, que é o setor de serviço, comércio e prestação de serviço. Né? No comércio, geralmente, no comércio de modo geral, se vende produtos da agricultura, como arroz, como feijão, como carne, certo? Como produtos extraídos, como castanha, etc, etc, certo? E se vende produtos como roupa, tecido, tênis, sapatos e muitas outras coisas. Né? Então, o setor de comércio e serviço é o setor terciário. Então, nós temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Certo? Por conta de que existe a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera, eu bato muito nesse ponto, porque é fundamental que a gente chegue no 7º ano sabendo. Certo? Então, litosfera, atmosfera e hidrosfera. Rocha, água e ar. Não é isso? Rocha, água e ar. Então, a junção desses 3 deu suporte para que existisse a vida. E a camada formada por todos os seres vivos, eu chamo de biosfera. Tá? Então, a biosfera é a camada formada por todos os seres vivos. Então, a parte da geografia que estuda a distribuição dos animais pelo planeta, eu chamo de biogeografia. Bio é vida, geografia tem a ver com espaço. Espaço é onde está a vida. Né? Então, aí nós temos o desenvolvimento da cadeia alimentar, o ciclo da vida, né? Onde a energia vai se renovando de acordo com que os animais ou plantas vão se alimentando, né? Porque a planta também absorve a luz do sol, absorve a matéria orgânica, absorve a água, então ela se alimenta também desses 3 fatores, assim como os seres vivos de um modo geral. Não é isso? É isso. Então, por conta de tudo isso, você junta os fatores da fitogeografia. Fitogeografia é a distribuição espacial das plantas. Fito quer dizer plantas. E a zoológico, né? Animais. Então, zoogeografia estuda a distribuição espacial dos animais. Então, por isso que nós temos o que a gente chama de biomas, certo? Que são áreas da vida. Áreas onde a gente encontra a vida em comum, certo? Com características parecidas. Se você pegar a tundra, ela é completamente diferente da floresta tropical. Se desenvolve diferente da floresta tropical, mesmo que cada um tenha o seu próprio ciclo da vida. Então, veja só, a tundra é considerada o bioma mais jovem, a tundra. É aquela lá do Ártico, tem as zonas climáticas, tropical no meio, onde está a maior parte do Brasil, isso nós já aprendemos.
os climas temperados norte e sul, depois dos tropicais, certo? E lá em cima, nas pontinhas, o Polo Norte e o Polo Sul, que se formam exatamente por conta da inclinação do eixo terrestre, né? Por conta do movimento de translação, certo? Então forma o Polo Norte e o Polo Sul. O Polo Norte ainda tem humanos morando por lá, os inuits, né? O Polo Sul que não tem vida animal, certo? E tem muitas plantas lá no Polo Norte, certo? Uma vegetação característica, um bioma característico do Polo Norte é a tundra, que passa 7 a 8 meses por ano coberto de neve. Ou melhor, né? 8 a 9 meses por ano coberto de neve. Ela só aparece no curto verão polar, que a gente chama, que é quando o Polo Norte está virado, por conta do eixo de inclinação para o Sol. Então o gelo derrete, a vegetação do solo é muito fértil, aparece rapidamente, frutifica rapidamente e serve de alimento para os animais que vivem naquele habitat. Certo? Depois vem a camada de neve, joga de novo a matéria orgânica para o solo, dentro do solo. Né? Isso, por isso exatamente que a tundra é muito fértil. Tá bom? Então, eu tenho a tundra como bioma mais jovem. Por que a tundra é o bioma mais jovem? Foi o último a se formar. Então é o bioma mais jovem. Você lembra da musiquinha que nós cantamos quando cantamos os biomas? E é a tundra, bioma mais jovem, próximo ao oceano glacial ártico. E é lá do Alasca, do Canadá, da Groenlândia, norte da Rússia e da Escandinávia, de plantas rasteiras. Não é isso? É isso. Pronto. Nós temos um bioma muito curioso e ele existe em praticamente todos os lugares do mundo, né? Seja ele gelado ou seja ele de areia. Então no Polo Norte nós temos os desertos gelados, no Polo Sul também. E, por exemplo, na América nós temos um deserto lá em cima da serra, que é o deserto do Atacama, em cima da Cordilheira dos Andes. As regiões do Nordeste estão sofrendo processo de desertificação. Nos Estados Unidos você tem um deserto pequeno ali no estado de Nevada, onde Las Vegas foi construída. Lá na África você tem o deserto do Saara e o deserto do Kalahari lá embaixo, além de outros, né? Lá na China você tem o deserto de Gobi. Na Austrália você tem as regiões desérticas da Austrália também. Tá? Então o deserto, qual a característica do deserto? Chove pouco e de forma irregular. Certo? 1/5 da terra é deserto, certo? E você pode encontrar as áreas férteis, né? Tem uma alta amplitude térmica, eu já expliquei o que é, nós vamos até o cálculo. Alta amplitude térmica e baixa taxa de umidade. Tá certo? Então, os desertos, eles são curiosos que eles podem apresentar áreas férteis, que são os oásis. Não confunda oásis com oásis, tá? Que eu perguntei na prova, como a gente chamava as áreas férteis do deserto, aí colocaram que era oásis. Queria colocar oásis, mas escreveram oásis, tá? Então é oásis, O-A-S-I-S, acento no A, oásis, tá? Não é oásis, tá bom? Então os desertos têm essas características, certo? É só lembrar da música do Zé. Poucas irregulares chuvas, baixa taxa de umidade, alta amplitude térmica, solos pobres, ilhas de vegetação, sendo 1/5 da terra, são os desertos, né? Prontinho? Prontinho. Então vamos lá. Cadê? Estou aqui com a minha pesquinha, né? Pronto. Tem um bioma aqui na América do Sul. Ele está em vários países. Esse bioma é uma floresta tropical do tipo equatorial. Então ela é higrófila, as plantas são adaptadas à umidade do ar, ela é perene, se mantém verde o ano todo, certo? A ocorrência desse tipo de floresta está em trópico de Câncer e Capricórnio, porque é clima tropical. Ela se situa principalmente na região do Equador, essa floresta aqui da América do Sul, certo? Ela é latifoliada, que as plantas são adaptadas à grande umidade do ar, certo? Ela tem a maior biodiversidade do planeta, é dela, tem 3 grandes florestas do mesmo tipo,
mas ela, por ser a maior, tem a maior biodiversidade, certo? E qual o nome dessa floresta equatorial? Porque principalmente ela está, e a parte mais úmida é exatamente essa que está na faixa do Equador. Aí qual o nome dessa floresta, professor? É a floresta equatorial amazônica. Ah, ela é o pulmão do mundo? Não, ela não é o pulmão do mundo, certo? Mas ela tem uma grande importância de sua preservação por conta da biodiversidade e porque ela ajuda a regular o clima do planeta. A gente sabe que a maior parte do oxigênio que é emitido para a atmosfera, certo? Ela é emitida pelas algas marinhas, então, mas ela é importante na preservação. E a maior parte dessa floresta, certo, está no Brasil. Então a responsabilidade dos países que tem a floresta, como Guiana, Suriname, a outra Guiana, que é a Guiana Francesa, a Venezuela, a Colômbia, o Equador, a Bolívia e o Peru, certo? E claro, e evidentemente o Brasil tem uma grande responsabilidade na preservação dessa floresta, tá? E hoje já 16 a 17% da floresta já foi devastada. E é importantíssimo, se ela for devastada, chegar a 50% de devastação, por exemplo, a calamidade climática do planeta pode ser muito grande, porque ali vai virar uma planície alagada, sem vegetação, né? Porque o homem vai fazendo desmatamento. Porque principalmente que a floresta sofre com desmatamento? Queimadas irresponsáveis, queimadas naturais e queimadas criminosas. Queimadas criminosas por gente que quer acabar com a floresta. Queimada negligente é aquele que vai passando, aí joga uma pontinha de cigarro ali, tá, acaba provocando incêndio, certo? E às vezes, né, a parte mais seca da floresta, que é mais chegando ali para o sul, né, então ela acaba ficando mais suscetível. Aí tem, por exemplo, tem um raio, atinge um galho mais seco e começa um incêndio, tá? É claro que em algumas áreas esses incêndios eles praticamente não existem por conta da umidade do ar da floresta, principalmente na área realmente do Equador ali, só que ela se estende, né, ela vai ao sul e vai ao norte. Ao norte não tem muito espaço, porque acaba o continente, mas ao sul dela ainda tem muito continente. Então ela ia até, por exemplo, no Brasil, ela pega, além dos estados da região norte, os estados da região norte são compostos por Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Acre e Tocantins. Todos esses estados têm floresta amazônica. Aí mais uma parte do Maranhão e o do Mato Grosso. São os estados, esses todos citados por mim, que é da região norte, mais o Maranhão e o Mato Grosso, que compõem a Amazônia Legal, né, que é uma área de preservação do Brasil, que inclusive recebeu dinheiro, mas o governo cortou esse dinheiro. Então, começaram as queimadas. E para quê? Principalmente que eles querem derrubar a floresta? Para o pasto, aquele negócio da pecuária, que eu falei para vocês, para criar animal, para fazer pasto para animal na pecuária extensiva, e também para aumentar a produção de soja. Soja é um produto muito consumido no mundo todo, porque soja dá para fazer um monte de coisa, óleo, carne, ração e para animais, né? E que mais? Leite, um monte de coisa dá para fazer soja. Então eles estão querendo devastar a floresta para ampliar a sua chamado fronteiras agrícolas brasileiras, ou agropecuárias, certo? Isso tem gerado um grande problema para o governo federal, porque o governo federal ele não deu muita importância à questão das queimadas e à preservação da floresta. Só que ele não sabia que a compra de determinados produtos brasileiros por países ricos da Europa, certo? Dos Estados Unidos nem tanto agora, mas da Europa principalmente, está condicionada à preservação da floresta, à preservação dos ecossistemas, a fazer o desenvolvimento sustentável. E ele não sabia. Aí vários países querem negligenciar a pecuária, ou seja, né, a carne brasileira, querem boicotar por conta da falta de interesse do governo em preservar a floresta. E também para plantar a soja, que é tão comprada por eles lá fora.
né? Então o governo brasileiro nem sabia disso, que estava atrelada à compra dos produtos agrícolas ou da agropecuária brasileira a questão ambiental. O Brasil leva a sério, porque as leis ambientais brasileiras são muito boas, só que não se fazem cumprir, né? O brasileiro não cumpre, boa parte dos brasileiros não cumpre as leis ambientais. E muitas delas têm crime inafiançável, quer dizer, se você for pego, você vai preso e pronto, não dá nem para pagar fiança. Tá bom? Então, isso gerou um problema muito sério para o governo brasileiro, essa questão das queimadas. Aí agora sim, o governo é que está, vixe, então já que é assim, vamos ter cuidado com a floresta. Então, o próprio vice-presidente agora está tomando a frente, né, na questão da preservação e do combate às queimadas. Né, que o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele fez um levantamento e percebeu que as queimadas vêm aumentando consideravelmente nos últimos 2 anos. Tá? O governo até quis desmentir, mas está lá, são imagens de satélites. Um avanço das queimadas muito grande. E com essa, né, essa imposição dos outros países para a compra dos nossos produtos, então o governo passou a levar mais a sério. Se bem que eles produziram um vídeo, né, que eu já falei até para vocês, que colocaram o mico-leão como sendo o animal da floresta amazônica. O mico-leão é um animal típico da Mata Atlântica. Quer dizer, não souberam nem produzir o vídeo para abnegar a existência dessas queimadas, ou seja, dessa coisa terrível que está acabando com a nossa floresta. Ok? E então a gente tem a composição das paisagens do Brasil. Por exemplo, boa parte da floresta amazônica, essa aí das queimadas, ela compõe paisagens naturais, como altas montanhas que não tem no Brasil, mas tem em outros lugares. As altas montanhas também de difícil acesso podem se configurar como paisagem natural. E tem aquela paisagem completamente modificada pela ação antrópica, como a gente viu no começo do ano, ainda nas aulas presenciais, que são as paisagens humanizadas, ou paisagens culturais, ou paisagens antrópicas. Tá certo? Então, nós temos as paisagens naturais, que são aquelas que estão cada vez mais raras, tipo áreas de difícil acesso da floresta amazônica, e outras áreas também, né? Tipo áreas de altas montanhas, e temos aquelas paisagens como as cidades, que foram completamente modificadas pela ação antrópica. Então, isso configura o quê? Configura paisagem humanizada. Então nós temos 2 tipos diferentes de paisagens naturais e humanizadas. Dentro das paisagens humanizadas, eu ainda poderia dividir ela em paisagem rural, que apesar de se parecer com paisagem natural, não é, porque foi produzida pelo homem, certo? Então paisagem rural e paisagem urbana, que é a paisagem da cidade, espaço rural e espaço urbano. Tá certo? Então, dá para, quando você for fazer a prova, né, a prova já na próxima semana, tem a terça-feira para a gente botar uma aula as últimas considerações, certo? Para a prova, e a prova já começa na quarta-feira, no dia 23. Portanto, dê uma olhadinha nas nossas aulas, eu procurei mesclar o máximo que eu consegui as aulas, né, para facilitar a vida de vocês nesse novo normal, tá? Não passei muita atividade, passei pouquíssimas atividades por conta da dificuldade já que eu entendo que todos estamos passando, né? Eu não sou diferente, também estou passando, mas vocês, por serem mais jovenzinhos, querendo estar mais com os colegas de vocês, para brincar, jogar bola, as meninas para conversar, falar, dessas coisas que só jovenzinhos sabem falar, né? Que não faz parte da minha vida adulta, mas já fez um dia quando eu era jovenzinho igual a vocês. Então, eu procurei mesclar ao máximo nossas aulas para facilitar, né, na hora da prova. Eu sei que vocês estão fazendo as provas de uma maneira absolutamente idônea, né? Certo? Honesta, certo? Vocês estão fazendo daquilo que realmente vocês sabem. Ninguém está, né, procurando de alguma forma, eu vou ver aqui e tal, não. Eu vou fazer a prova pelo que eu sei, pelo que eu estudei, pelo que o professor mostrou nos vídeos e pelo que o professor mostrou nos vídeos extras, dentro dos vídeos que ele posta na aula, que de vez em quando, né, eu faço alguma coisa diferente, mostro alguns vídeos, tá bom? Então, com certeza que vocês estão fazendo isso da maneira mais correta possível. Eu acredito muito em vocês, certo? Queria muito estar com vocês
né, no dia a dia da sala de aula. Quem sabe ainda nesses últimos 2 meses que restam de escola, de ano ainda, que está se acabando já, a gente possa se encontrar, né? Porque eu acho que vocês olham assim no vídeo, não dá nem para saber mais como é que eu sou de verdade. Ok? Brincadeira. Certo? Então, saudade grande de vocês. Dá uma olhadinha aí nas aulas. E claro, dá um reforço depois que olhar todas as aulas. Né? Claro que vai cair só capítulo 5 e 6, mais o capítulo 6. Certo? Dá uma olhadinha nas aulas e dá um grau a mais. Certo? Nessa aula específica, que é a aula da revisão, que eu já gosto de fazer meio que espelhada. Desculpa, meio que espelhada na prova. Tá certo? Então, boa sorte para vocês. Terça-feira eu mando o último vídeo antes das provas. A gente vai fazer um vídeo mais com considerações finais. Vou tentar fazer um vídeo mais diferente. Eu quis fazer logo a revisão, porque pode acontecer algum empecilho, algum problema, né? Então vocês já estão com o vídeo da revisão aí para a prova bimestral do terceiro bimestre de 2020, tá bom? Espero que todos vocês tirem excelentes notas e tchau!